que nós possamos hoje estar meditando na palavra de Deus, estar falando com Deus nessa noite, pedindo para Deus estar nos purificando, nos santificando, nos dando uma consciência renovada no Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, clamando a presença do nosso Deus. Vamos estar pedindo para Deus estar então dando um coração puro, como disse o salmista, né? O Salmo de número 51, verso de 9 a 11, diz assim, né? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu santo Espírito. Salmo 51, 9 a 11. Então vamos pedir para Deus estar criando em nós um coração puro, pedir para Deus estar abençoando mais uma vez com a presença dele. Boa noite, Rosa. Nós já vamos estar dando início à oração, tá? Vanessa, todos os demais, tá? Vamos estar dando início então, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero clamar a tua presença, pedir a ti, Pai, que o Senhor possa estar nos purificando, santificando, Senhor, trabalhando na nossa consciência, Pai, para nos elevar, Deus, a além dela. Que o Senhor nos ajude a criar, Deus, uma consciência no Senhor, uma consciência na tua palavra, uma consciência, Deus, advinda da repetição dos princípios, da repetição das direções, da repetição, Deus, do teu caminho, da tua vontade. Que o Senhor possa estar, Deus, fitando os teus olhos até nós. Purifica os nossos corações, Pai. Santifica as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Deus, a aclamar a tua presença, nos ajuda a buscar a tua presença, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor Todo-Poderoso nos ajude a estar, Deus, derramando nosso coração diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça. Derrama a tua graça sobre nós e que toda obra maligna, Deus, caia por terra, Pai. Nós queremos firmar um compromisso com o Senhor, Pai. Eu quero firmar esse compromisso, Deus, de buscar, Deus, pela santificação, de buscar, Deus, pela pureza, de buscar, Deus, pelo caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Que os meus irmãos possam estar unidos nesse propósito, possam estar unidos nesse desejo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos? Vamos lá? Vamos estar meditando na palavra de Deus nesse gruta. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o discipulado, o discipulador. Na verdade, a gente precisa estar sempre repetindo para a gente poder assimilar aquilo que Deus quer. E nesse processo do discipulado, discipulador, nós iremos falar sobre a questão dos 70%. Né? O 70% que é o discipulado informal. A gente precisa colocar isso na cabeça, porque na verdade ele não é totalmente informal, mas ele toma um ar, uma característica de informal, baseado no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42. O que acontecia em Atos dos Apóstolos? Em Atos dos Apóstolos, no começo da igreja cristã, no primeiro século da igreja cristã, depois que Jesus foi assunto aos céus, a comunidade dos cristãos, eles ficaram perdidos, ficaram sem uma direção. Imagine você que você está dentro daquela comunidade e dentro daquela comunidade todos estão ali diante de um grande mestre, de um grande profeta, de um homem de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que tinha a palavra de vida, e de repente ele morre, ele é crucificado, depois ele ressuscita, e quando você está dentro daquela comunidade, imagine que você está dentro daquela comunidade, passando por tudo aquilo, uma grande perseguição, um grande levante, e aí você se reúne com a igreja
e ele está ali em espírito ressurreto, ele saiu da morte, ele venceu a morte, ele apareceu para as irmãs, para a irmã Vanessa, apareceu para a irmã Rosa, ali no caminho do sepulcro, não é mais Maria, mas é Rosa, Vanessa, é Jéssica e Adriana, e está todo mundo desolado, todo mundo perdido, sem saber o que fazer, o futuro é incerto, o futuro é imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, e os discípulos estão desolados porque o mestre morreu e de repente ele ressuscita e está de novo no meio dos discípulos, caminhando no meio dos discípulos, e ali Vanessa, Rosa, Jéssica, Adriana, as demais irmãs, a Beth, todas estão felizes porque encontraram Jesus no caminho, são detentoras de uma palavra nova, de um evangelho cujo Deus ressuscitou, o evangelho do Cristo confirmado, houve ressurreição, ele já não está preso mais, os discípulos ainda em cabisbaixo, Pedro cabisbaixo, João chorando, todos eles ali perdidos. De repente Jesus aparece para todos eles e fala: olha, fiquem em Jerusalém até que em Jerusalém cumpra a promessa de Joel, onde o Espírito do Senhor vai descer sobre vocês e o poder do Senhor vai tomar vocês e vocês serão lançados como minha testemunha. Fique até em Jerusalém. E ali eles vão para Jerusalém. Jesus anda ali durante dias com aqueles discípulos e parece que todas as coisas voltaram ao normal, porque Jesus ressuscitou, então todas as coisas estão naturalmente no lugar, e a gente está com Jesus de novo, a gente está andando com Jesus de novo, o milagre está no nosso meio, Jesus está com a gente, e de repente Jesus sobe ao céu, todos os olhos veem Jesus subindo ao céu, e ele diz: agora vocês fiquem aí até a promessa se cumprir, e novamente aquele vácuo de incerteza, de insegurança, de futuro imprevisível, de coisas que não sabemos o que vai acontecer, toma conta de novo do sentimento dos discípulos, mas com uma esperança do cumprimento da promessa, do Espírito Santo no meio da igreja, mas mesmo assim eles não sabiam como deveria proceder a partir dali. Entende? A partir dali tudo era novo. A partir daquele momento onde o Espírito Santo vinha sobre a igreja, tudo era novo. Era um novo movimento. Era uma nova escrita. E aí eles começam a escrever esse novo movimento, e Lucas, a posterior, fazendo o relato, ele relata justamente como que a igreja começa. Como que a igreja começa? A igreja começa em Atos capítulo de número 1, 2, 3, na casa das pessoas. Então, quando você olha para Atos capítulo de número 2, no verso de número 42, ele fala, é um texto já que a gente já estudou, mas a gente precisa voltar nele, fala o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e no partir, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Fala comigo, orações. Vamos lá, orações. Orações, orações. Muita oração. Não é pouca oração, muita oração. Então, o que acontece em Atos dos Apóstolos? Em Atos dos Apóstolos começa uma linha de trabalho que é no dia a dia. Existe o trabalho formal, existe o trabalho formalizado, sistemático, que é a pregação do Evangelho. Lá no capítulo de número 6 a gente vê um esboço mais abrangente nesse sentido, quando os apóstolos se reúnem e falam: não dá para a gente cuidar dos pobres, não dá para cuidar das viúvas, não dá para a gente distribuir a cesta básica, e a gente tem que cuidar do ministério da palavra, e a gente vai então levantar diácono para que possa cuidar dessa parte mais social da nossa comunidade, porque a gente não tem como cuidar de tudo. Então, o que os apóstolos estão dizendo é que há necessidade de um cuidado específico com relação à palavra de Deus e um ministério mais formalizado, a instituição formalizada. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que a igreja, ela não pode funcionar, e a corda, ela não pode funcionar somente de reuniões formais. Ela não tem como funcionar somente de reuniões formais.
ela precisa funcionar a partir do relacionamento, a partir da amizade, a partir da comunhão. E aí a gente precisa elevar os nossos olhos além daquilo que nós conhecemos sobre comunhão e além do que nós conhecemos sobre relacionamento. Esse é o grande desafio para a gente. Por quê? Porque, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eles perseveravam naquela doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos fazer tudo conforme a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra de Deus não diz, não deve ser feito. E não deve nem ser negociado. Tem que ser extinto, tem que ser apagado do nosso meio. Então o assunto da vibe cristã do primeiro século é: qual é a direção? O que nós devemos fazer? O que nós devemos praticar? Como devemos praticar? E isso eles iam vivendo no dia a dia. Eles não tinham curso para casais. Eles não tinham curso para criação de filhos. Eles não tinham curso intensivo para cuidado de finanças. Eles não tinham para homens e mulheres de negócio. O que eles tinham era a palavra dos apóstolos. Era a direção dos apóstolos. Era aquilo que os apóstolos diziam e eles tentavam praticar, reproduzir na vida deles. Vocês estão compreendendo o que o pastor está dizendo? E essa palavra, ela tinha o poder, então, de purificar. E aí que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque a palavra ela tem o poder de nos limpar. De nos limpar. Nos limpar do quê? De toda aquela vida errada, daquela carga de vida errada que nós recebemos e de que nós idealizamos e de que nós pensamos que era certo e que por algum motivo nós reconhecemos que não é certo e que por algum motivo ou de repente aconteceu na nossa vida e a gente percebeu que aquilo não ia dar bem, não ia dar legal. Na linguagem de hoje não ia dar, como que o pessoal fala? Não ia dar bem, né? Não deu ruim, né? Ia dar ruim, né? Na linguagem de hoje. Aquilo que a gente estava vivendo ia dar ruim. Se eu fosse falar numa linguagem mais rebuscada da psicologia de Jung, eu iria dizer que aquele arquetipo, aquela personagem, né, que a gente criou, que a gente idealizou, aquela personagem que a gente estava encenando, a gente percebeu que aquele papel era um papel de falência. Em algum momento a gente percebeu que aquilo era um papel de falência. E quando eu digo arquetipo e papel, eu não estou dizendo simplesmente no sentido figurado ou no sentido do intérprete de um personagem, tá? Porque quando a gente olha assim, a gente olha para ficção, a gente fala assim, a ficção é tudo, são intérpretes. Eu não estou falando no sentido do ator, eu estou falando no sentido do estilo de vida. O arquetipo que Jung falava era que a gente assumia um estilo de vida e a gente fazia de tudo para que aquele estilo de vida desse certo. Você está entendendo? Então, por exemplo, um arquetipo de uma mãe cuidadora, ou de uma mulher virtuosa, o arquetipo de uma mulher que cuida da casa, o arquetipo de uma mulher guerreira que sai para trabalhar. Então, são ideais que vão sendo idealizados pela sociedade e que a gente vai colocando todo o gás, a gente vai colocando todo o empenho, vai colocando todo o nosso esforço para que a gente possa alcançar de alguma maneira. Então, por exemplo, quando a gente fala do arquetipo, não está falando que ele é errado ou que ele é certo, nós estamos falando que é aquilo que a gente idealiza para a vida da gente. Assim como o cristianismo também é um arquetipo, é um estilo de vida que a gente assume, numa linguagem mais contemporânea, um estilo de vida que a gente assume e que a gente vai colocando todas as nossas fichas, que a gente vai colocando toda a nossa esperança. O que está acontecendo em Atos dos Apóstolos é o seguinte, é que todos os seguidores de Jesus chegaram num momento e falaram assim, nós não temos para onde ir, nós não sabemos o que fazer, daqui é o nosso marco zero, daqui para frente os nossos arquetipos não vai ser suficiente. Aquilo que a gente conheceu da vida não vai funcionar, não vai dar certo. Pensa num arquetipo que você talvez idealizou para sua vida. Olha que coisa engraçada.
E eu não tô falando que tá errado, tá, irmãos? Eu tô falando que é engraçado porque, assim, a gente precisa avaliar. Quando eu era jogador de futebol, eu olhava para um arquetipo de um jogador tal e eu queria fazer daquele jeito. Por quê? Porque era aquele jeito que me agradava, era daquele jeito que eu idealizava e naquele arquetipo eu me identificava. Quais os arquetipos que você se identifica aí? Quais os estilos de vida que você se identifica? O importante é que a gente faça, então, primeiro um marco zero. Qual que é o marco zero? Olha, todos os arquetipos que eu tenho disponível na minha psique, na minha mente, eles não dão certo. Então, o que esses homens fizeram no verso de número 42? Olha, vamos perseverar naquilo que os apóstolos estão falando. Vamos repetir comigo? Vamos perseverar naquilo que os apóstolos estão falando. Mas olha que precedente. Imagine que isso acontecesse hoje. Qual seria a manchete do jornal? O povo está louco, não pensa por si só, agora tem que pensar por aquilo que os apóstolos dizem. Aquele povo é maluco, aquele povo agora escuta tudo que o pastor diz, ou escuta tudo que a igreja diz. Então, a gente, por não ser taxado desse povo maluco, ou desse povo que é considerado. É, como que é a palavra que o pessoal fala? Fanático, né? A gente não quer ser considerado fanático, então a gente começa a tentar negociar um meio termo. Ah, bom, vamos ponderar, mas vamos avaliar. Vamos avaliar, mas vamos ponderar. É que nem a velha discussão. A Bíblia é machista ou ela é feminista? Eu estou colocando aqui questões para a gente pensar. Por quê? Porque a gente não consegue fechar a partir daquilo que o mundo propõe para a gente. A Bíblia ela é espiritual. Ela só define papéis para homem e papéis para mulher. E a gente precisa assumir esses papéis para poder agradar a Deus. E aqui nesse ponto, os discípulos, numa maneira geral, dentro de uma comunidade, eles simplesmente falaram assim: ó, os nossos arquetipos, as nossas ideologias, ó, nós tentamos ser pescadores, nós tentamos ser empresários, nós tentamos ser publicano, nós tentamos ter dinheiro, nós tentamos dar o dinheiro, nós tentamos ser fiel ao rei, nós tentamos sacrificar, nós fizemos de tudo, não deu certo. O que vocês querem que a gente faça? O que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente faça isso, persevere na doutrina bíblica. Vamos repetir comigo? Persevere na doutrina bíblica. Seja bíblico. E ser bíblico depende de conhecimento bíblico, depende de repetição. É por isso que eles perseveravam. Eles perseveravam na tua luta, na tua angústia, na tua tribulação, na tua guerra, na tua doença, na tua prosperidade. A gente não pode perder a identidade de ser bíblico. Em nenhum momento a gente pode perder essa identidade. Por quê? Porque esse é o nosso arquetipo. Esse é o nosso estilo de vida. Essa é a nossa filosofia. É isso que nós queremos para a nossa vida. E a Bíblia, ela tem o poder, a palavra que entra no nosso ouvido, pregada por Jesus Cristo, ela tem o poder de nos fazer vitoriosos e vitoriosos no Senhor, não somente no sentido vitorioso de triunfalista, mas no sentido de criar uma personalidade vitoriosa que enfrenta, inclusive, as dificuldades, as intempéries, os momentos difíceis, porque a gente está buscando na palavra de Deus as melhores atitudes para a gente poder viver aquilo que Deus quer para a gente. Você está entendendo? Tá comigo? Tamo junto? Isso é tão poderoso, isso é tão profundo, que Jesus no Evangelho de João, capítulo... Estou falando para você que a gente vai repetir bastante. Eu vou repetir algumas coisas de uma perspectiva um pouco diferente, mas eu vou repetir bastante. Em João capítulo 15, verso de número 3, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: vós estáis limpo. Limpo pelo quê? Vocês se lembram? Pelo que os discípulos estavam limpos? João 15, 3. Quem pode abrir e ler para a gente? Amém.
É 15:3, né? Isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Exato. Então, olha como é importante essa palavra. Ela é tão poderosa que ela tem o poder de limpar. Ela tem o poder de depurar. Depurar o quê? Veja bem, a palavra não perdoa, a palavra instrui. Para que nós temos a palavra? Vocês se lembram por que nós temos a palavra de Deus? Vamos lá. No 1 Timóteo, Timóteo 1 Timóteo, capítulo de número 1, versos 5. Alguém poderia ler pra gente? Para que serve a palavra, sem fechar João? Para que serve a palavra? 1 Timóteo 5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Exato. Então, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro. Tem um outro texto, aqui mesmo em Timóteo, que diz que a palavra ela é útil para instruir. Eu me lembrei agora desse texto, tá? É 2 Timóteo, se não me falha a memória, deixa eu aqui achá-lo rapidinho. Se alguém se lembra? Alguém se lembra desse texto? Quem se lembra aí pode me ajudar aí? 2 Timóteo 3,16. 3,16, isso. Eu sempre confundo com 1 Timóteo esse texto. Pode ler, Dri. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então vamos lá. Nós entendemos que a palavra ela tem uma utilidade. Qual é o texto? O texto de João, capítulo 15, verso 3, está falando que a palavra que Jesus pregava, ela limpava os discípulos. Como que ela limpava os discípulos? Ela limpava depurando os arquetipos ou os estilos de vida que não eram aprovados por Deus. Aqueles estilos de vida que não vinha de Deus. Estar limpo é muito bom. E limpo pela palavra. Aqui não está falando de limpo do pecado. Limpo do pecado é pelo sangue do Cordeiro, mas limpo de um ideal. Porque o que acontece com a gente, querido? Acontece com a gente uma coisa impressionante. Nós recebemos uma nova vida, mas aqueles ideais de vida que ainda permanecem em nós, que nós adquirimos no passado, nos impede de viver uma vida em abundância. Aqueles princípios. A palavra de Deus precisa entrar e tirar aqueles princípios. Por quê? Porque você vai trabalhar na sua mente por substituição. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em cigarro. Ela é viciada em cigarro. Ela precisa substituir aquilo. Ela precisa confrontar aquilo. Ela precisa tirar aquilo. Ela é viciada em, vamos colocar em outra coisa, pornografia. Uma pessoa viciada em qualquer outra coisa, ela precisa confrontar o motivo daquele vício e precisa substituir aquela atitude por uma atitude nobre. Como que vai acontecer isso? Ele vai precisar confrontar com uma palavra que o oriente. Uma instrução que entra na alma dele e depura, tira, limpa aquela ideia que é formada de uma alegria passageira, de uma alegria que é momentânea ou de um estresse, para enfrentar um estresse. Tem gente que, por exemplo, toma café o dia inteiro para fugir. Ele eleva a dopamina dentro do organismo dele, então, como ele eleva, dá aquela sensação de saciez, só que o estômago tá assim, ai, não aguento mais. E assim, a mente está pedindo dopamina, o estômago tá, ai, não toma não. A mente está pedindo dopamina, toma café, mais um café. Vocês já passaram por isso? Quem aqui é viciado em café? Quem aqui trabalha com a garrafa de café? Você já passou naquele momento? Estou falando do que eu passo. Tem dia que eu tomo café o dia inteiro e a mente está assim, toma mais um gole de café. E o estômago está assim, não, toma não, que você vai dar ruim. Não tá legal. Aí eu paro de tomar.
Por quê? Porque o meu estômago já não aguenta mais aquela carga de cafeína. Mas a minha mente está pedindo. Por quê? Porque ela está trabalhando, ela está precisando de alguma coisa para dar o gás, para dar o up, para dar... Então a gente tem que substituir, a gente tem que tirar aquilo lá e reeducar aquela informação, a gente tem que reeducar aquele processo. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Então a palavra de Deus pregada, ela era uma palavra que reeducava, que reestruturava a mentalidade. Estar limpo é muito bom, mas estar limpo não significa estar puro. Existe uma distinção entre pureza e limpeza. E isso é fundamental na vida do líder ou do discipulador. O discipulador precisa de um coração puro e não de um coração limpo somente. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha para a vida dos apóstolos ou dos discípulos, eles viveram um processo todo, depois de eles saberem que eles estavam limpos pela palavra, de acertos e de erros. Vocês olham para a vida dos discípulos, você fala, não é possível que uma pessoa limpa está fazendo isso. Não é possível que uma pessoa que é limpa, que é pura, está vivendo isso. Por quê? Porque entre estar limpo e estar puro, existe uma distância. Você quer ver uma coisa? O advento influenza, o advento coronavírus veio mostrar pra gente isso. Antigamente, você olhava para sua mão e falava assim, não tá suja, eu posso comer um biscoito. Agora você faz isso? Sua mão não tá suja de barro, mas você pega e vai lá pegar um biscoito sem antes passar um álcool e lavar a mão? Por quê? Porque você sabe que ela não está pura. Ela está limpa aos teus olhos, mas não está pura para poder pegar um biscoito. Eu vou dar um outro exemplo que eu escutei esses dias. Um exemplo maravilhoso. Você pega um copo e coloca ele cheio de limonada. O copo está limpo ou está sujo? Se você prepara uma limonada e coloca no copo, o copo está limpo ou está sujo? Você põe a limonada para beber, o copo está limpo ou está sujo? Se tiver sujo, você não bebe. Ele está limpo. Mas aquele líquido não está puro. Você está entendendo? Ele é útil. Ele serve. Mas ele serve para aquele momento. Você pega uma caixa de suco, você abre o suco e coloca no copo. O copo está limpo ou está puro? O copo está limpo, o suco está limpo, ele é possível de ser consumido, mas ele não está puro. Existe uma diferença entre pureza e limpeza. O fato da Bíblia provocar em nós uma atitude de limpeza não quer dizer que nós queremos adentrar num nível de pureza. Ou seja, a Bíblia promove em nós limpeza, mas nós precisamos desejar a pureza. Porque a pureza é muito mais elevada. Então, por exemplo, quando você lê lá em 1 Timóteo, o texto que a Rosa leu, diz assim, o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Amém? O que o texto está dizendo? Um coração puro, a instrução ela procede de um coração puro, para que a gente alcance o amor de um apóstolo que está transmitindo num coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. A fé precisa ser verdadeira. Então, por exemplo, eu posso dizer para você que o que eu estou dizendo para você, ela vem de um coração puro, ela vem de uma boa consciência no Evangelho e de uma fé verdadeira que está sendo provada dia a dia. Mas, porém, todavia, entretanto, são distintos coração puro e consciência no Evangelho. Por quê? Por que é distinto? Porque a consciência é um conjunto de valores e conhecimento que forma em nós um senso avaliativo na nossa mente. A consciência do indivíduo mora no seu pré-frontal, a parte frontal do seu cérebro. Você olha para um copo e você fala, esse copo posso beber nesse copo.
Você está entendendo? Você faz a avaliação pela sua parte pré-frontal. Você avalia tudo. O pastor está falando e você está avaliando tudo. Alguns vão resistir e outros vão aceitar. Por quê? Porque existe uma avaliação sendo feita por cada mente. Cada mente tem uma consciência. Inclusive o evangelho, ele é forjador de consciência. Mas a consciência é limitada dentro de um tempo e de um espaço de tempo e de cultura. Você está entendendo? Percebe? O que é certo para um é errado para outro. Mas o que a Bíblia diz do certo e do errado? Essa carga informativa da palavra de Deus está formando a nossa consciência, mas o nosso coração precisa ir além da consciência que nós temos no desejo de servir a Deus. Então, o coração puro é alcançado quando a gente vai além da consciência e entrega a nossa vida além do que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, há muitas pessoas que querem servir a Deus e elas têm o desejo de servir a Deus, mas elas não querem servir a Deus quando onera-se um gasto a mais ou quando se tem uma dificuldade a mais. Essas pessoas estão limpas, elas não estão sujas, a motivação dela é verdadeira, elas querem servir a Deus, mas quando o calo aperta, elas não estão prontas a ir uma légua a mais, caminhar um pouco a mais. Por quê? Porque a consciência dela permite ela ir até aquele momento. Em contrapartida, existem outros que, mesmo sabendo que a consciência vai até aquele momento, até aquele ponto, elas estão desejosas de ultrapassar aquela barreira e vencer e alcançar algo maior. Vocês estão compreendendo o que o pastor está dizendo? É nesse estágio de ultrapassar a consciência por causa do temor a Deus que a gente vai obedecer princípios que a nossa consciência às vezes não aceitam. Então, por exemplo, por que a gente tem que obedecer a um líder? Porque a gente obedece um líder? Porque a Bíblia manda. E por temor a Deus. E não por desencargo de consciência. É aí que surge aquele termo desencargo de consciência. Você já viu alguém fazendo as coisas por desencargo de consciência? Por que a gente faz as coisas por desencargo de consciência? Alguém já viu alguém fazendo as coisas por desencargo de consciência? A gente faz as coisas por desencargo de consciência e às vezes até a gente faz por desencargo de consciência para não ser punido. Porque a nossa consciência diz que se a gente não fizer, seremos punidos. A nossa consciência sabe, tem noção da punição. Então a gente faz. Quando chegar o julgamento, a pessoa faz o quê? Eu fiz. Fiz o que eu tinha que fazer. Isso é ser limpo. Fazer o que tinha que fazer. Isso é ter um coração limpo. Mas ir além e fazer do jeito que Deus quer que faça é buscar pureza por causa do temor de Deus. É buscar purificar a atitude por causa do temor de Deus. Então, quando a gente pensa no processo de discipulador, a gente precisa pensar primeiramente no coração do discipulador, da pureza imbuída nisso. Por quê? Porque ele é um orientador. Ele tem motivos de orientar segundo o processo de Deus. Por quê? Porque quando o discipulador está na linha de frente, quando você está como líder, você está você é uma extensão pastoral na igreja de Cristo. Cristo é o pastor da igreja. Vamos olhar lá para João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. Vamos lá para João, capítulo de número 10. Olha que função importante. Por isso que a gente precisa estar com o coração puro, com a consciência limpa e com uma fé sincera, verdadeira. João, capítulo de número 10. Vamos lá. João 10, nós vamos pegar dos versos aqui. Pera aí, irmãos, que eu estou abrindo aqui. Vou confirmar para os irmãos do verso de número... Vamos pegar do verso de número 8. Vamos pegar do 7. Diz assim, João 10, 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Toda ovelha que vem a Jesus, toda ovelha do rebanho de Jesus passa por Jesus. Ele é a porta.
não passa pelo portão. Diga aí, não passa pelo portão. Não entra pelo fundo, entra pela porta. Jesus é a porta de todas as ovelhas. Passa por Jesus. É em Jesus que passa a nossa primeira avaliação. É em Jesus. A nossa primeira avaliação é em Jesus. Amém? Vamos lá. Ele é a porta. Todas as ovelhas passam por Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Verso 8. Todos quanto vieram antes de mim, são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Por quê? Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O que Jesus está dizendo? Imagina a porta. Entra pela porta e sai pela porta. Ele não volta a porta fora. Entra, adentra a porta e sai no outro ambiente. Veja bem, Jesus está separando dois ambientes. O mundo e as pastagens. Por isso, querido, todo o arquetipo que a gente visualizou até Jesus joga fora. Ele é o nosso marco zero. Por quê? Porque lá dentro o arquetipo é diferente. O arquetipo da prosperidade é o arquetipo do discipulador, ou o arquetipo do discipulado, ou o arquetipo daquele que aceita aquela proposta de prosperidade cristã, a proposta de identidade cristã, a identidade que hoje até um amigo falou assim, a gente brincando, eu falei assim, ele falou assim, olha, tem hora que a gente tem que fazer alguns questionamentos. Eu falei, fala, querido, que questionamento? Gostei dessa introdução aí. Tem hora que a gente tem, por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Eu achei bonito. A filosofia diz isso, a gente tem que questionar por que a gente está fazendo o que está fazendo. Mas tem hora que o questionamento cristão, eu virei para ele e falei assim, o questionamento cristão é o seguinte, por que eu faço o que estou fazendo? Não é por que eu estou fazendo. Porque se você está infeliz fazendo um determinado serviço, você precisa achar em você a melhor motivação. Por quê? Porque se só o serviço está ruim, se você encontra a motivação cristã, a motivação de Cristo naquilo que está ruim, você consegue elevar os teus olhos e você consegue achar alegria na tristeza. Amém? Agora, se só o serviço é ruim, o que a pessoa vai falar? Ela vai questionar. A gente tem que questionar por que a gente está fazendo o que está fazendo. Aí vai parar de fazer, vai para um outro serviço e vai questionar de novo. Vai chegar um momento, a gente tem que questionar por que a gente está fazendo o que está fazendo. E de questionamento em questionamento, desse porquê que a gente está fazendo, nunca vai mudar. Sempre vai ser a mesma coisa. Porque a identidade dentro não foi definida. Tem momentos que a gente faz o que faz porque Cristo quer que a gente faça. A gente tem que passar por isso. É o nosso Peniel, é o nosso encontro com Deus. É ali que Deus vai encontrar com a gente e vai quebrantar a gente. Vai lá botar com a gente. A gente está sofrendo, a gente tem que ter humildade no coração para reconhecer em temor a vontade de Deus e ali encontrar prosperidade. Tá alegre, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a alegria vem dele, vem do Pai. Porque se a gente tiver qualquer postura de arrogância, Deus vai ferir a gente, Deus vai tirar da gente essa arrogância, porque na arrogância ele rejeita os arrogantes. Você está entendendo? E mais dá graça aos humildes. Por quê? Porque a gente está lutando com ele e não por ele, e não naquilo que ele quer. Aí o verso número 9, no 10, ele vai falar assim, no 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e achará pastagem. No 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos lá. O que Jesus está dizendo? Que ele é o pastor da igreja. Pastor central, pastor titular da igreja é Jesus. Jesus é o pastor titular. Mas ele montou um esquema de extensão pastoral. É um esquema de extensão. Ele se estendeu. Quando ele falou ide por todo mundo, ele está dizendo, eu sou o pastor da igreja e agora eu estou mandando vocês pastorearem.
imediatamente. Vocês cuidarem, vocês discipularem, a tempo e fora de tempo, falando deste evangelho, porque vocês são aqueles que estão vivendo um arquetipo diferente. Vocês são aqueles que passaram pelo marco zero. Vocês são aqueles que se deleitam nas campinas de Deus, nos pastos verdejantes de Deus. E olha, querido, nós estamos vivendo bem nos pastos verdejantes de Deus. Pode ser que a sua conta bancária não atingiu o seu objetivo, mas pelo menos não está pior do que você imaginava. Você já pensou se tivesse pro lado bem pior, né? A gente corre risco o tempo todo. Olha quantas pessoas que estão à nossa volta que não existe uma avaliação segura do que é bom, do que é ruim na Terra. O que a gente precisa é de uma identidade que é boa em Cristo Jesus para enfrentar o que a gente está enfrentando, porque sempre vai ter alguma coisa melhor para fazer. Aliás, eu estava vendo o Clóvis falando, né, o professor Clóvis, ele estava assim, falando sobre essa ideia platônica, né, de vitória. Você entra no jardim de infância e fala assim, não, na escola é o melhor. Aí entra na escola e fala assim, no colégio é o melhor. Aí entra no colégio e fala assim, não, no colégio agora você vai se preparar para a faculdade. Quando você chega na faculdade, você fala assim, cheguei na coisa boa. Aí o cara fala assim, agora você vai para o estágio. Aí você fala assim, ainda tem um estágio, aí você vai, e nisso já foi 30 anos da sua vida. Aí você pega e fala assim, vou pro estágio, vou trabalhar. Aí ele pega o instrutor do estágio e fala assim, agora você tem que buscar cenoura. Cenouras são os resultados. E você vai e busca um resultado. Você busca outra cenoura. Aí o cara fala, você tá ficando bom. Eu subi de cargo, você vai subir comigo buscando cenoura. E você vai, põe toda a tua força buscando cenoura. Quando você percebe, você buscou tanta cenoura. E aí você pergunta, por que eu tô buscando cenoura? Por quê? Porque o melhor há de vir ainda. Aí você fala assim, quando eu me aposentar, eu vou desfrutar da minha vida. Ou seja, o que ele está querendo dizer? É que no mundo capitalista sempre vai ter uma coisa melhor a ser buscada. Sempre. Sempre vai ter uma coisa melhor a ser encontrada. E a gente nunca vai estar satisfeito porque essa é a ideia do capitalismo. A gente precisa se livrar dessa ideia. Você precisa buscar para a glória de Deus. Você precisa buscar pela identidade que você tem em Deus, pelo propósito que você tem em Deus, por aquilo que Deus tem para a sua vida. E não porque é um troféu, ou não porque é mais um estágio que você venceu, porque vai chegar uma hora que você vai implodir por dentro. Porque ninguém aguenta ficar buscando cenoura. Ninguém foi feito para ficar buscando resultado. A gente foi feito para ser o resultado. Nós somos o resultado do amor de Deus. Você consegue repetir isso? Nós somos o resultado do amor de Deus. Você é o resultado do amor de Deus. Se não fosse a graça do divino, se não fosse o amor de Deus, você é a cenoura de Deus. Você está atrás de cenoura. Você está entendendo? A gente é o resultado disso. Nossa vida, nossa casa, nossa família. Deus ama a gente. E não aquilo que a gente faz, busca. Por isso que a gente entra e quer fazer o melhor para Deus. Por quê? Porque a gente está indo num processo de purificação, de pureza. Então, quando ele é o pastor da igreja, ele delega a gente como pastores ou copastores nesse reino. Como que a gente vai fazer? A gente vai instruir. Por quê? Lembra de Atos dos Apóstolos? De forma informal. A gente vai estar com o coração puro. E coração puro para com as pessoas, irmãos. Às vezes nosso coração não está puro com as pessoas. Às vezes tem ranço, às vezes tem coisa, e a gente começa a se proteger. A corda é para isso, a corda é para a gente se encontrar. Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter embate. Os discípulos são o maior exemplo. Eu vou dar o desafio durante essa semana. Leia a caminhada dos discípulos. Quantos embates eles tiveram? Na frente de Jesus e longe de Jesus. Vai pesquisar para você ver. O tempo todo, ser humano é assim. É um encontro de embates, mas a gente não pode perder os princípios. A gente não pode perder o desejo de ser puro. A gente não pode perder a pureza que a gente tem em se relacionar com as pessoas. A pureza de servir a Deus através de servir aqueles que nós estamos servindo.
Essa pureza ninguém pode tirar do nosso coração. E Satanás está tentando tirar do nosso coração através das experiências negativas, através dos embates, através do esgarçamento da confiança. Né? Por quê? Porque você vai colocando confiança, você vai colocando confiança, você vai colocando confiança. E a confiança vai se esgarçando, e você vai se fechando, vai endurecendo, vai enfraquecendo. Você precisa tirar esse sentimento de dentro do coração para poder voltar a buscar a pureza e olhar com compaixão. Porque sem pureza não tem compaixão, a gente sempre vai achar que o outro é mal intencionado. É mal intencionado. Por quê? Porque a gente está vivendo nesse ambiente. Você está entendendo? Então a gente precisa buscar essa pureza. O que Deus quer da gente é que a gente tenha uma pureza no coração para poder executar a missão, porque aí a bênção vem, a prosperidade vem na nossa pureza, no nosso desejo de depurar o mal, vem no nosso desejo de enfrentar o mal. Deus odeia o pecado, a gente precisa odiar o pecado. Deus odeia ideias de pecado, a gente precisa odiar ideias de pecado. Deus odeia pensamentos de pecado, a gente precisa odiar esses pensamentos e não pode dar... a gente não pode negociar com isso, não pode achar que a gente é assim, não pode achar que a gente tá numa vida que Deus não vê. Não pode, a gente está sendo visto por Deus, está sendo filmado por Deus, está sendo olhado por Deus, e Deus está se agradando ou não da gente por causa daquilo que está em nós. E se a gente quer fazer o 70% acontecer como acontecia em Atos dos Apóstolos, a primeira atitude do nosso coração é entender que a pureza é um nível superior da limpeza. Nós podemos fazer bem o que estamos fazendo limpos, mas puro a gente faz muito mais. Puro a gente vai muito mais longe. Em busca da pureza de coração, da pureza de alma, da pureza de sentimento, da depuração interna que o Espírito Santo promove, a gente vai muito longe. A integridade é a chave do sucesso para qualquer negócio. Sem integridade não há prosperidade. Pode ter certeza. Por quê? Porque a gente está numa lei de colheita. Se a gente não é íntegro, o que a gente colhe é não integridade. Aí a gente fala, por que a gente encontra só pessoas assim? Porque a gente precisa executar a nossa missão. O mundo é um mundo cheio de pessoas assim. E se a gente está recebendo essas pessoas, a gente precisa dar uma olhadinha, a gente precisa dar uma sondadinha no nosso coração, porque a gente também precisa de certos ajustes, de certos acertos dentro de nós, porque a gente está colhendo de alguma maneira. Se a gente não mudar a plantação, a gente vai continuar colhendo dessa forma. Vocês estão comigo? Estamos juntos? São chaves para a prosperidade. A gente precisa pensar nisso. Essa chave ela é fundamental. Irmãos, você pode perder para os homens, mas para Deus você não pode perder, porque é Deus que traz a prosperidade. Você pode passar vergonha. As pessoas podem falar, fulano, ciclano, Bertrano, eles fez isso, fez aquilo outro. Você pode ser envergonhado diante dos homens, mas é diante de Deus que a gente não pode ter a maior vergonha. Porque a gente pode até ter feito coisa errada, pode até ter pecado, mas se você reconhece e se você deixa, Deus limpa de todo o pecado. Se você pede perdão, Deus limpa de todo o pecado. Os outros podem até lembrar você do teu pecado, mas Deus não se lembra mais do teu pecado. É essa pureza que a gente tem que buscar. É essa identidade pura. Eu tenho vergonha de ser assim, eu tenho vergonha de tal resultado, Gente, a gente não tem que ter vergonha das pessoas, a gente tem que ter vergonha de Deus. Amém? Entende? Fulano foi passado para trás, não recebeu, deixou de receber, põe na mão de Deus, que é Deus que vai te dar a vitória. Fulano foi enganado, ciclano foi enganado, é Deus que vai te dar a vitória. É o Senhor que vai te dar a vitória. Fulano está te enganando, é o Senhor que vai julgar a tua causa. É o Senhor, por quê? Porque não perca a bênção por causa de determinada circunstância. Deixa o Senhor ser o Senhor da nossa vida. Amém? Deixa Ele trazer a prosperidade, porque Ele traz a que a gente consegue segurar na mão, né? Aquela que a gente consegue caminhar no bolso, aquela que a gente consegue
que a gente está pronto para receber. Veja como um estágio. A gente precisa crescer para Deus e viver para Deus para a gente poder prosperar nas coisas de Deus. Amém? Ok? Então, faça o 70% com o coração limpo, sabe? Joga fora qualquer sentimento contrário. Se tem alguma coisa contra algum irmão, joga fora. Peça perdão para Deus. E se você tiver liberdade, vai no teu irmão e fala: irmão, eu queria pedir perdão. Eu não quero ficar com isso no coração. Eu quero jogar fora. Eu quero recomeçar. Eu quero um marco zero. Eu quero passar por Jesus. Eu quero me libertar. Eu quero perseverar em oração. Reúna para orar. Sabe, tem muitas angústias no meio da igreja que não vai ser resolvida com dinheiro, não vai ser resolvida somente com a palavra. A palavra vai trazer vida, mas a oração vai trazer a resposta. A gente tem que se reunir para orar, a gente precisa orar um pelo outro. Qualquer oportunidade de orar junto é a oração que vai nos dar a vitória. Amém, queridos? Amém? Vamos por essa meta de a gente tentar promover os 70% com os membros da nossa corda. Alguns já estão fazendo, eu já estou vendo muitas coisas acontecendo legal, é muito bom, mas vamos tentar colocar no escopo, na estrutura comunitária de Atos 2:42. Reunia para perseverar naquilo que a Bíblia dizia, reunia para perseverar na amizade bíblica, do jeito em oração, na comunhão do pão, com o coração livre na palavra de Deus para fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar nesse sentido? Que o Senhor possa nos preparar para essa grande bênção em nome de Jesus. Porque andar limpo é bom, mas puro é melhor ainda. Com o coração puro. Aliás, se você pegar aquele copo de limão, lembra aquele copo de limonada? Você tomar ele estava limpo. A limonada não é suja, é um suco, possível de ser consumido. Mas se você deixar em cima da mesa um dia, já sujou o copo. Para você usar de novo, aí sujou o copo. Ou seja, está limpo, vivendo uma vida limpa, pode ser até útil, mas se a gente não andar em pureza, a gente pode andar num processo regressivo de sujeira. Se a gente não avançar no estágio da pureza, a gente pode regredir para a sujeira. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus está limpando, mas se a gente não avançar para um nível de pureza além de santidade, de busca a Deus, a gente pode regredir para as nossas batalhas de impureza. Ok? Vamos orar. Vamos orar que a voz do pastor dá sono. Tem muita gente já cochilando, né? Depois vai ter que fazer um repeteco aí no YouTube. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Eu sou grato pela bênção que o Senhor tem sobre nós. Eu sou grato pela prosperidade que o Senhor tem derramado sobre nós. Eu sou grato pelo cuidado que o Senhor tem derramado sobre nós. E isso eu não digo, Deus, porque eu quero promover uma atmosfera de positivismo. Eu digo porque eu sou grato, Deus. Sou grato ao Senhor, porque a tua misericórdia está o tempo todo sobre nós. A tua palavra, ela é verdadeira, ela não mente. O Senhor é um Deus que purifica os nossos corações. O Senhor é um Deus que santifica as nossas vidas. O Senhor é um Deus que guarda. É um Deus que cumpre propósito. Então eu quero pedir que o Senhor continue manifestando a tua bênção sobre nós. A bênção na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que o Senhor possa ser o pastor da igreja. Que o Senhor nos capacite a ser os pastores na igreja, mas que o Senhor possa orientar, que o Senhor possa apaziguar o coração através do teu Espírito Santo. É o Senhor que adentra as nossas vidas, que adentra o templo que são os nossos corpos, e ali ministra, Deus, a tua bênção, a tua prosperidade. Ali o Senhor faz as coisas acontecerem dentro de nós,
no nosso interior. Eu quero pedir que o Senhor grave em nós, Deus, uma identidade de pureza, um desejo de purificar, um desejo de santificar, um desejo, Deus, de se abster de coisas que não são do Senhor, de se abster de atitudes que não são do Senhor, que vão trazendo para nós, Deus, alguns obstáculos na nossa vida, que vão trazendo para a gente alguns distanciamentos do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a vencer esse distanciamento, que o Senhor nos ajude a viver em intimidade com o Senhor e que o Teu Espírito Santo nos abençoe e guarde, fortaleça a Tua igreja na missão de cumprir o propósito do Senhor, de pregar o Teu Evangelho, de levar o Teu Evangelho aos 70%, através dos 70%, em nome de Jesus, é que eu oro agradecido e crendo no teu poder, no poder de cura, no poder de transformação, no poder do milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos parar por aqui, eu vou já encerrar. Com relação ao estudo de domingo, eu achei que ele ficou um pouco complexo pelo fato de ter sido mexido muitas coisas. Eu acho que vai ser um pouco complicado ministrar a partir dos textos bíblicos. Eu vou tentar dar uma resumida e vou mandar para os irmãos para sábado, no caso da Adri amanhã, tá? Eu vou tentar fazer um resumo para não ficar, porque ficou muitos textos e um pouco espaçado e complexo o assunto, então eu vou tentar dar uma enxugada para os irmãos seguirem essa direção aí, tá? Ok? De meditação. Então, a todos um forte abraço, nós encerramos por aqui o Gruta, tá? O nosso Gruta. Quarta que vem nós estamos aí de novo. Uma boa corda, uma semana, final de semana aí abençoado, né? Chegando aí os quinta, sexta-feira, amanhã vai estar muito frio, todo mundo se agasalhe, porque realmente a previsão de muito frio. Tem algum aviso, Linda? Não? Tranquilo? Então, se agasalhem, tá? Se protejam, porque vai estar frio. É o último, talvez o último pico de frio, e aí a gente vai estar entrando a primavera aí, se Deus quiser, feliz da vida. Amém, irmãos? Deus abençoe, tá? Um forte abraço a todos e que todos nós possamos ter aí bons resultados nessa semana aí, em nome de Jesus. Amém? Amém? Rosa, você quer ficar um pouquinho para eu conversar com você? Abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite.